Olá, amigos. Retornamos ao nosso programa Caminho da Luz, dando sequência ao assunto da semana passada, que é muito interessante. Nós estamos novamente aqui com o professor Marcelo Lambert, que está nos falando sobre a civilização maia e todos esses assuntos referentes ao final do mundo e tudo mais. Muito obrigada por você estar novamente conosco, Marcelo. Claro, é um prazer estar aqui novamente. E vou cumprimentando aqui os meus queridos companheiros. Soraya, tudo bem? Tudo bem, Marlene, e você? Como vai? A gente fica muito feliz de nos reencontrar aqui novamente. Carlinhos. É uma alegria, né? Estar aqui, dividir essa mesa com esse público maravilhoso sobre um assunto tão intrigante. Então, nós falamos várias coisas na semana passada, mas eu gostaria de falar com o professor a respeito de outras civilizações. Por exemplo, a pré-colombiana, azteca, inca, Hopi. E você falou um pouco para nós que a civilização maia tinha uma postura com relação a isso. E essas outras, você pode resgatar para nós como é que funciona essa questão dessa previsão aí? Tá, olha, as civilizações pré-colombianas são várias, né? Então nós temos várias civilizações que estavam aqui na América antes da chegada de Colombo e todas elas eram revestidas de um imaginário ritualístico muito grande, ou seja, eles tentavam atingir o sagrado através das suas religiões, dos seus cultos, enfim, das suas crenças. E essas civilizações que foram citadas, como os maias, que nós falamos muito no último programa, em momento algum essas civilizações citaram que o mundo acabaria em 2012. Eu posso citar, por exemplo, os incas. Eles têm, sem dúvida nenhuma, uma estrutura de profecias grande também. Eles falam de retorno de deuses, eles falam de recomeço, mas nunca eles citaram ou existe algum documento que fale que essas civilizações, elas em algum momento falaram que o mundo acabaria em 2012, como os maias também. Então, até é importante a gente fazer um gancho para o nosso último encontro, quando eu falei que sobre a perspectiva do calendário maia, em momento algum eles citaram que o mundo acabaria em 2012. Então, as pessoas que estão agora chegando no programa, fiquem tranquilas, porque realmente os maias, em momento algum, eles citaram que o mundo acabaria em 2012. Isso foi uma interpretação, né? Isso foi uma interpretação, assim, por algum interesse, por alguma motivação que acabou datando essa época, né? A realidade que existe por trás disso, a única realidade que existe, é uma contagem de um calendário, que nós já trabalhamos isso, né? O de contagem longa, de 5.125 anos, que ele termina no dia 21 de dezembro de 2012. E até o termo termina seria um termo que é difícil aplicar para a civilização maia, porque não havia término na civilização. É um termo nosso, né? Por isso que é difícil a gente pegar uma civilização lá de trás e trazer para o mundo de hoje e dizer que ela falou aquilo para nós. Na verdade, ela não falou aquilo para nós. É simplesmente o final de um ciclo e início de um novo ciclo. Então, 22 de dezembro vai amanhecer do mesmo jeito que hoje amanheceu. E é interessante pensar que eles são dirigidos por 2 calendários, que eu me lembro que você já comentou isso. Esse é o longo, e tem um curto, que eles também contavam o tempo por um calendário curto, é isso? Olha, só para a gente entender. Vamos até esclarecendo isso para todos, né? Os maias eles chegaram a ter quase 30 calendários no seu ápice, né? Que eu falei no programa passado, que 250 a 900 da nossa era, o ápice da civilização. E esses calendários, cada um tinha um objetivo. Então, agricultura, calendário religioso, calendário civil. E os mais usados são 2, que era o Tzolk'in e o Ra'ab. O Tzolk'in é um calendário de 260 dias, que era o calendário sagrado. O Ra'ab, que é o calendário civil, que é o de 365, que é o que nós usamos. E esse de contagem longa é um outro calendário. Então, eles pautavam a sociedade basicamente nesses 3. O de contagem longa, o Tzolk'in, que era o santo, de 260, e o de 365, que é o Ra'ab, que era o calendário civil. Olha, é muito importante dizer para todos que a questão do tempo para os maias era sagrado. Então, tudo eles pautavam dentro da perspectiva do tempo. Por quê? O agir, o fazer, o realizar, ele estava vinculado à questão do tempo. A nossa sociedade, essa sociedade capitalista, ela está se apropriando do nosso tempo.
Nós vivemos aqui, ó, em cima do relógio. Nós vivemos escravos desse tempo. Já para eles, a relação com o tempo era diferente, não é igual à nossa relação. O tempo ele tinha que se materializar de uma forma sagrada através dos atos na sociedade. Ao contrário, a gente coloca o trabalho voluntário, por exemplo, naquele momento que a gente não tem nada para fazer. Ele não é prioritário. O trabalho para o outro hoje, ele não é prioritário. Então, comecem a avaliar e todos vocês façam uma reflexão sobre isso. Como você está usando o seu tempo? Como você está transformando o seu tempo? Ele é sagrado ou ele é profano? Bem interessante, né, professor? E eu estava pensando agora, eu imagino o tamanho das peregrinações que são feitas até o México devido a essa divulgação grandiosa de terror dos finais dos tempos em 2012. Sim. E você esteve lá recentemente e você conviveu com todas as pessoas, os populares, anciões, pessoas de muita experiência. De algum deles, você ouviu dizer o mundo vai acabar? Tem essa preocupação, né? Assim, de forma muito clara e objetiva, não. Eu não escutei isso de ninguém de ascendência maia. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com anciões, que eles preservam muito, principalmente nos povoados. Eu estive em muitos povoados, principalmente da região do Yucatán, que preservam profundamente ainda a estrutura religiosa, cultural da civilização maia. E, em momento algum, eles demonstraram essa preocupação. A preocupação que eles colocaram eram preocupações reais. Política, alimento, terra, uma sociedade mais justa para eles, né? E em momento algum a questão do final dos tempos. E uma outra questão vinculada à sua pergunta. O México esse ano espera bater todos os recordes de turismo em terras mexicanas, por conta da questão de 2012. É óbvio que eles têm uma costa maravilhosa, que é a Riviera Maia. Eu acho que lá o fim do mundo vai ser mais fim do mundo, né? E sem dúvida nenhuma, esse fim do mundo ele vai ser mais intenso. Se passar lá, né? Dessa questão mercadológica. E até vamos torcer para que não haja nenhum problema, porque o México, infelizmente, ele está também numa região que tem terremoto. Então, vamos torcer para não ter nenhum problema nesse sentido, porque tem muita gente que se aproveita disso, Sim. como se aproveitaram do terremoto no Japão, do tsunami, como se aproveitaram do terremoto no Chile, né? Eu escutei muito, olha, tá vendo, professor, tá tendo terremoto, isso aí é um sinal. Mas pera lá, como assim um sinal? Sempre teve terremoto, né? Mas é uma coisa para a gente pensar. Em Taiwan é um terremoto em média a cada 15 minutos. Sim. E a gente tem visto agora a Itália, Exatamente. Sendo sacudida em vários momentos com terremotos. Sim. Então, o planeta precisa se renovar, assim como a gente também, não é? É energia. Terremoto é energia que é produzido entre as placas tectônicas. Onde existe vida, existe modificações. Professor Marcelo, você estava falando para a gente dessas correlações que têm sido feitas com 2012, e a gente tem ouvido falar do planeta X. Como é que a gente entende isso? Tá, olha, essa construção, né, sobre o planeta X é uma coisa bastante antiga, é uma coisa que data aí desde a década de 60, 70, vem se discutindo isso, né? Não temos nenhuma prova real a respeito disso, nenhuma observação, nenhum tipo de prova científica, porque muitos argumentam que ele tem uma massa 5 vezes maior que o Sol. Pensem comigo, um planeta com uma massa maior, 5 vezes maior que o Sol, ele já estaria sendo tranquilamente visto a olho nu, aqui do planeta Terra, assim, 21 de dezembro ele vai estar chegando aí. Né? Se o Sol está aí, nós estamos vendo, imagina algo, e olha a distância que o planeta tem do Sol, do planeta Terra. Imagina 5 vezes a massa da Terra, se ele estivesse se aproximando da Terra, ele já estaria maior que a Lua, maior que o Sol, ele estaria numa coisa gigantesca. Alguns falam que ele está atrás do Sol escondido, que você não vê porque ele está apagado, e que ele vai trazer grandes catástrofes. E um detalhe importante, o campo gravitacional desse planeta, se ele estivesse se aproximando, nós já estaríamos sofrendo, porque a gente sofre influência da Lua, dos planetas, nos campos gravitacionais. Portanto, não há nenhuma coerência neste tipo de argumento, e infelizmente também está sendo usado isso
que sempre estava no campo do achismo, das especulações, está sendo usado no sentido de 2012. Professor, nós falando em planetas, é muito comum sair a divulgação de que foi detectado um outro planeta, né? Sim. Mas isso não quer dizer que esteja em rota de colisão com a Terra, como se fala, não é verdade? Nós temos que tomar cuidado para fazer esta seleção. Normalmente, com tantos bilhões de planetas que existem, é óbvio que a ciência vai gradativamente detectando, encontrando alguns. Sim. Mas não tem nada a ver um assunto com o outro, não é isso? Em hipótese alguma, na mesma proporção que a tecnologia se desenvolve, na mesma proporção a ciência se desenvolve. E essa ciência que eu digo, no caso da questão cósmica, é a possibilidade de você conhecer novos planetas, novos sistemas, porque quanto mais observadores estiverem aí, satélites, telescópios de alta tecnologia, mais nós vamos achar esses planetas. E como foi muito bem dito, isso não significa que estão em colisão com a Terra, mas eles estão aí. A pessoa que é leiga no assunto, como nós, por exemplo, quando houve essa notícia, mais um planeta foi descoberto, automaticamente nós temos a tendência de pensar que está na nossa galáxia, que está próximo da Terra e que vai, de alguma maneira, atrapalhar a nossa vida, né? Então, nós não precisamos ficar ligados nesse assunto com medo. Não, eu acho até o contrário. Eu acho que toda vez que é divulgado algo do tipo, eu acho que isso tem que aguçar mais o campo científico e, claro, a nossa curiosidade no sentido de buscar mais informações. A ciência é isso. O que é a ciência a não ser um grande curioso, né? Agora, a curiosidade ela tem que estar pautada em fundamento, porque senão a gente vai cair no mundo do achismo, né? Com certeza. Essas explicações que o professor está dando a nós são bastante interessantes porque nos tranquilizam. Aquelas pessoas um pouco mais temerosas, elas já estão entrando numa certa paranoia. Mas nós voltamos já já com esse assunto. Vamos parar um minutinho para o intervalo.